Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Denise, de Educação Física dos quartos anos. E lembrando que dos quintos anos é a professora Dulce, mas nós estamos trabalhando por ciclo, então hoje a atividade é para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre o corpo humano. Hoje o tema é frequência cardíaca. Você sabe o que é isso? Nada mais é do que o batimento do nosso coração. A gente chama isso de frequência cardíaca. Por que é importante a gente conhecer a frequência cardíaca? Porque o nosso coração ele vai acelerando conforme a gente faz uma atividade mais intensa. Então, é importante você saber como medir a sua frequência cardíaca, porque aí você pode controlar o esforço que você faz nas atividades físicas através da frequência cardíaca. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, você tem que estar num ambiente silencioso, num ambiente que não tenha barulho, porque para quem não está acostumado, acaba se confundindo quando tem barulho perto. E você tem que estar de preferência parado, né? Sentado ou mesmo em pé, mas parado, sem se movimentar muito, porque isso também dificulta para quem não tem muita experiência, tá? Então vamos lá. Eu até prendi o cabelo aqui para não atrapalhar. A gente sempre vai usar esses dois dedos para medir a frequência cardíaca. Eu não posso usar o dedão, tá bom? Por que eu não posso usar o dedão? Porque tem aqui às vezes uma pulsação que vai me confundir na hora de contar os batimentos cardíacos. Então a gente não vai usar o dedão. Então você vai pegar os seus dois dedos, o indicador e o médio, vai aqui posicionar, ó, na altura dos olhos, só que na lateral do rosto, tá vendo, ó? Então, mede na altura dos olhos, vai para a lateral do rosto, perto do cabelo já aqui, ó, tá vendo? E aí você vai descer, descer, até chegar no pescoço, embaixo desse osso aqui, ó, tá vendo? Então, de novo, na altura dos olhos, posiciona os dois dedos na lateral do rosto, desce bem pertinho aqui do cabelo, aí passou esse osso, posiciona aqui bem embaixo desse osso. Aí você reposiciona a postura e aí se concentra que você vai sentir alguma coisa passando aí no seu dedo. Ah, localizei. Então, de novo, na altura dos olhos, põe os dedos na lateral aqui do rosto, vai descendo, posiciona embaixo desse osso e dá uma apertadinha. Tô sentindo. O outro lugar que a gente pode medir a frequência cardíaca também usando esses dois dedinhos é no punho. Então, tanto faz, né? Se você é destro, se você é canhoto, pode usar qualquer um dos dois. Então, usando esses dois dedos, eu vou posicionar aqui, ó, vou ficar um pouquinho de lado para mostrar só o braço. Então, eu vou pegar aqui na direção do meu dedão e vou deslizar também, ó, eu fecho a mão e aí eu coloco aqui na altura do dedão e vou deslizar até chegar aqui no punho. Tá vendo aqui, ó, essa marquinha no meu braço? Você também tem. É uma parte que fica aí dentro, que tem tendões, tem ligamentos, tá? Parece uma carninha mole assim, ó. Então, de novo, eu coloco os dois dedos juntinhos lá no dedão e vou escorregando até parar no punho. Tá vendo que ele não tá nem muito pra cima e também não tá muito pra baixo. Ele tá um pouquinho pra cima da metade, ó. Então a metade seria aqui mais ou menos, ele tá um pouquinho pra cima da metade. E aí você aperta um pouquinho. E aí se concentra. Tô sentindo. Então você tem esses dois lugares que você pode medir, ou aqui no pescoço, ou no seu punho. É importante, antes de você começar a querer contar já a frequência, é importante você primeiro se concentrar, localizar e ficar um tempinho lá, porque às vezes você sente a primeira vez, mas aí você se mexe, se desconcentra, aí você fala, ué, perdi. E tem que ficar o tempo todo sentindo,
Porque o nosso coração tá batendo o tempo todo, né? Então você precisa sentir esse batimento passando. O que é essa batida? O que é isso que a gente está sentindo? É o sangue passando pelo nosso corpo. Cada vez que o coração bate, ele está mandando sangue para o nosso corpo, para irrigar os músculos, para funcionar os órgãos. Então, é importante que você, depois de localizar a frequência cardíaca, você fique ali um pouquinho, antes de contar, fica um pouquinho. Ah, tá bom, tô sentindo, já aprendi onde é que é. Ou então no punho, tá? Tem gente que acha mais fácil aqui, tem gente que acha mais fácil no punho, por isso que eu tô ensinando as duas formas. Aí você testa as duas e vê qual que você se identificou mais, tá bom? E aí, o que é contar a frequência cardíaca? Contar os batimentos. Então, depois que você localizou, tanto no punho quanto aqui, localizou, tá sentindo a pulsação, tá sentindo passar o sangue, você vai contar cada vez que passar essa pulsação, que a gente chama de batimento cardíaco. Então, cada vez que bater, cada vez que você sentir que passou o sangue ali, você vai contar. Então, você vai ver que é rápido. Então, você tem que ficar bem atento, bem esperto. Então, vou contar a minha aqui só para você ter uma noção da velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conforme eu for me movimentando, por isso tem que ficar quietinho. E se você ficar contando em voz alta, atrapalha também. Então conta mentalmente, porque senão você vai se atrapalhar. E cada vez que você fala, você movimenta toda essa região. Então atrapalha também, principalmente se você estiver usando o pescoço. Então cada vez que passar a pulsação, cada vez que você sentir o batimento passando, pulsando, você tem que contar. É isso que é contar a frequência cardíaca. Então você vai contar. Vai contando mentalmente. Informação importante, o tempo. Toda vez que eu for medir a frequência cardíaca, tem que ser durante 1 minuto. Para eu não ficar aqui durante 1 minuto, às vezes me perco na contagem, a gente pode contar durante 30 segundos e aí eu multiplico por 2. Porque se eu quero em 1 minuto e eu contar apenas 30 segundos, eu vou ter que multiplicar por 2, tá bom? Então, se você souber fazer de cabeça, você conta lá os 30 segundos. Ah, contei aqui durante 30 segundos, deu 50 batimentos em 30 segundos. Aí eu vou multiplicar por 2. Se for 50 vezes 2 dá 100 batimentos. Então, eu vou anotar lá na minha tabelinha, no meu caderno, que a minha frequência cardíaca é de 100 batimentos por minuto, tá? E aí, você que já aprendeu a medir tanto aqui quanto no punho, você vai medir a frequência cardíaca das pessoas da sua casa, da sua mãe, do seu pai, ou do seu tio, ou do seu irmão. É legal você medir de pessoas com idades diferentes, porque você vai ver como que o coração se comporta de formas diferentes, de acordo com a idade. Olha esse vídeo de novo se você precisar. Aprende direitinho como que você mede. Não esquece, eu não posso usar o dedão, só esses 2 dedos, o indicador e o médio. Volta esse vídeo quantas vezes for necessário para você reaprender. E aí você vai medir a sua frequência e a da família também. Não esquece de anotar isso no caderno, pode até ser no caderno de matemática. E aí você vai anotar direitinho, tirar uma foto e mandar na atividade para mim. Quero ver aí quem está conseguindo medir a frequência cardíaca e quem está anotando direitinho. A gente vai usar essa atividade para nosso encontro pelo Meet. Então, antes de você participar da atividade que a gente vai fazer o encontro virtual com todos os quartos e todos os quintos anos, a gente vai fazer uma atividade prática, a gente vai precisar desse conhecimento da frequência cardíaca. Então você precisa já ter aprendido como mede direitinho, né? Pra gente poder fazer essa atividade do Meet. Então espero que vocês aproveitem, aguardo a atividade de vocês, não esquece de anotar tudo na tabela e a gente se vê lá no Meet no dia 6. Beijo, pessoal!